Bom dia, minhas amadas. Bom dia a todos que estão aí do outro lado. Graça e paz. Um abraço de Deus e outro meu. Amém. Aleluias. Vou deixar aqui uma palavra que veio quentinha do céu para mim e para você. Que você já começa a tomar posse aí, porque eu já tomo posse aqui. Amém. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é remédio. O nosso Deus é a solução. O nosso Deus, Ele é o controle de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aqui no livro de João, em nome de Jesus, eu já peço às irmãs que vá perdoando aí as falhas, porque não sei onde eu botei meu óculos e eu só enxergo com ele. Mas o nosso Deus, Ele vai falar, como sempre, Ele fala, né? Porque aqui o decreto é de Deus, não é da irmã. Então aqui, mesmo com a vista embaçada, irmã, porque está muito embaçada, vamos deixar aqui no livro de João 3, que fala: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que os mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluias. Mas Deus não deixou, irmão. Porque no meio de nós sempre tem, né, um perguntador, um curioso, né? Então, Deus, ele não deixou sem a pergunta. Que nós possamos também estar preparados, porque às vezes a gente se topa com muitas pessoas que vêm para nos desafiar. Então você, eu que somos crentes que estamos ali na presença, então temos que estar preparados. Aí Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele fala que temos que nascer de novo. Olha, todos os dias nós temos que matar um leão. Todos os dias nós temos que nascer de novo, ser novo para o Senhor. Aleluia. Nós temos que renascer, porque o nosso Deus, Ele nem tudo que vem de nós é agrado dos olhos do Senhor. Então temos que vigiar sobre isso, para que venha agradar ao Senhor. Aleluia. E ali Nicodemos fez outra pergunta. Aleluias. Curioso. Nicodemos ali fez outra pergunta. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele ficou com aquilo. Como é que vai nascer de novo? Né? Mas é boa pergunta, porque serve de exemplo para muitos, né? Que a gente não vai morrer porque aceitou Jesus, vai morrer para reviver a vida nova. Não, nós vamos aceitar Jesus, fazer a seara, vamos marchar na terra. Aleluias, que Deus nos capacitou, nos escolheu para isso. Arrumar almas, tirar almas da mão do inimigo, tirar do mundo e mostrar que o caminho, a verdade e a luz e a vida eterna é o Senhor Jesus. Nós vamos marchar num tempo certo, nós vamos ser arrebatados. Mas ali nós já começamos a nascer, quando nós aceitamos o Senhor. Ali a gente já morreu para o mundo e nascemos para Jesus. Nova criatura somos. Amém? Então Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluias. Você tem que nascer. Aceitou o Senhor Jesus, você tem que deixar tudo que é do mundo. Tudo desse mundano você tem que deixar. Você tem que deixar fazer a vontade da carne. Você tem que ser como Jesus, humilde. Aleluia, manso e humilde. Porque não adianta ser crente do seu jeito. Não adianta ser crente, eu sou crente, mas você é do seu jeito. Aleluia.
Você é mais do que crente Raimundo, que o crente Raimundo bota um pé na igreja e o outro no mundo, mas você é mais do mundo do que da igreja. Ele dá mais atenção ao mundo do que o que diz a casa do Senhor. Amém? Então, continuamos aqui no 4, no 6. Como eu disse que a vista, no 6, que diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus fala o que é nascido da carne, quando você aceita Ele e permanece na carne, não reconhecendo que Deus é o Deus da mudança, você é carne, você não é nada. Você é do mundo, você tem que descer as águas, você tem que descer no Espírito. Porque a Bíblia é o Senhor Jesus que está dizendo. Você aceitou o papai, mas continua na carne, então você é carne. Você aceitou o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Então você é espírito. Você é vaso. Deus te usa, Deus te toma. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. É espírito. E o 7 fala: não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Aleluias. Glória a Deus. Mesmo sem óculos, Jesus está trabalhando, igreja. Glória a Deus. É necessário nascer de novo se você quiser algo com os céus. Mas se você não quiser nada com os céus, não é necessário não. Fica à vontade. Mas se você quer esse mestre, o Deus da salvação, o Deus da cura, o Deus que peleja por você, o Deus que é dono de tudo, carrega nas mãos a chave do inferno. Aleluia. Então não temas. Não temas, canta na dor. Canta na dor. Porque a vontade é do papai, não é minha nem é sua. Aleluias. O 8 fala: e o vento assopra onde quer, e ouveis a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Aí Nicodemos vai, não se contém, fica curioso. Aleluias, glória a Deus. E ele tira mais uma dúvida com Deus. Aleluias, volta a perguntar de novo. Aleluias. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso, Jesus? Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Aleluias. Deus fala porque muitas vezes tem muito crente ali dentro da igreja, dentro da casa do papai, mas não sabe o segredo que Deus tem com você. Deus fala: filho, filha, faz assim, que eu vou te ensinar assim. Filho, faz assim, que eu quero te usar assim. E você não está dando ouvido, você não tem a visão do que diz a palavra. E é isso que Deus está falando. Aleluia. Ele fala: e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aleluias. Se vós falai de coisas terrestres e não crestes, como creres se você falar das celestiais?
Ora, ninguém sábio ao céu, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a esse pente num deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? É isso que Deus quer conosco, meus amados. Deus quer que nós tenhamos nossa vida eterna. Como é que nós vamos ter nossa vida eterna? É aqui, ó, buscando aqui na palavra. Aleluias. Buscando na palavra, acreditando que Deus é Deus em nossas vidas, fazendo a vontade de papai, perguntando sempre a papai se você fez certo, se você não fez, peça perdão, Deus me perdoa se eu não fiz certo diante dos seus olhos, porque eu quero fazer tudo que é de certo e correto. Aleluias. Porque eu estou sempre perguntando ao meu Deus, né? Porque não é fácil ser crente não, meus amados, mas também não é difícil, né? Nós vamos buscando aqui em oração. A irmã Guia ainda está enferma, né? Você que está aí do outro lado pode orar pela irmã também. Glória a Deus que somos necessitados. E é isso aí, mas temos que fazer o que o papai mandou, né? Tô com uma tremenda dor de cabeça, mas temos que fazer a seara, porque a vontade não é nossa. A vontade é de papai. Temos que cantar nos espinhos. Sentir a dor que o nosso Deus sentiu naquela cruz para fazer da gente o que a gente é hoje. É o que Ele quer daqueles que ainda estão fazendo errado. Que você tome posse do prumo, sabe? Que você tome posse do prumo. Que é para viver essa vida que Deus disse, aonde a gente vamos viver eternamente, na celeste mansão, né? Porque Ele é o caminho, Ele é o caminho da vida. Aleluias. E Ele quer dar esse caminho pra gente, né? Ele é a verdade, o caminho. Ele é a salvação. Então a gente só vai ter tudo isso, meus amados, se a gente fizer certinho o que diz a palavra do Senhor. Errou, peça perdão a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se você sabe que fazer isso aqui é errado, e mesmo assim você vai fazer, eu vou fazer, Deus me perdoa. Você já está num pecado, porque você vai fazer consciente que é errado e na intenção de Deus perdoar. Gente, Deus não precisa da gente, a gente que precisa de Deus, e Deus Ele é santo, Ele é puro. Deus Ele é puro, Ele é santo, aleluias. Aleluias, glória a Deus. E Ele não tem que se sujar com as nossas sujeiras, não. Ao contrário, Ele quer nos limpar para poder levar para Ele. Porque só entra no céu santo, santo, santo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Então se purifique. Se você vai fazer alguma coisa que você vê que não é certo, não faz. Não faz, não faz. Em nome do Senhor Jesus, não faz. Porque Deus não se agrada. Aleluias. E venha você agradar o Senhor Jesus. Aleluias. Agora, como vivemos neste mundo, né? E somos carne, somos pecadores, nós dá sempre uma escorregada e sempre erramos. Mas aí é quando a gente erra
sem perceber, muitas vezes por impulso, né? Por impulso, porque somos falhos. Aí é outra história. Aí a gente chega, papai, me perdoa. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem de misericórdia de você. Ele te abraça. Ele te abraça e te perdoa. Filho, eu vi. Filha, eu vi a tua aflição. E estás perdoada. Em nome do Senhor Jesus. Eita Deus. Seja santo no caminho do Senhor, porque Ele é santo e fiel contigo. O nosso Deus, Ele é santo, 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 santo. E não é porque vivemos no mundo que podemos ser carnal. Nós podemos ser santos. Se santificamos todos os dias e fazer a vontade do Pai. Todos os dias nós santificamos e viramos vaso usado por Deus. Aleluias. E Deus fala nessa manhã, desperta, desperta. Não peque. Mas se em algum momento tu erras sem perceber, estás perdoado. Amém? Então essa é a palavra da manhã de hoje. Aleluias. João 3. E deixa Deus falar com você. E eu saúdo a todos que encontrarem esse vídeo, que alcançar em nome de Jesus, com graça e paz do Senhor.